pessoal, bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os teus sonhos. Eu sou o pastor Christian e eu vou iniciar com você a nossa primeira lição da nova revista. Tá aqui, ó, Hebreus e Tiago. Jesus, o autor e consumador da fé. Então tá aqui, faça aquisição logo da sua revista, que tem muita coisa boa aqui. Eu acho que é uma das melhores lições desse ano de 2022 vai ser essa revista de Hebreus. Vai trazer muito fundamento a respeito de Cristo. Na verdade, praticamente que é um seminário de cristologia que vai ser trazido para a gente de forma resumida em todas as semanas aqui nessa lição de Hebreus e de Tiago. Amém? Então a lição número 1 de Hebreus, vamos tratar algumas coisas simplificadas em relação ao livro de Hebreus. E o primeiro termo da lição inicial é a excelência do Filho de Deus. O texto áureo está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo é o centro das Escrituras e o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. Então vamos reiniciar esse fundamento das cartas de Hebreus. Cartas ou epístola ou carta de Hebreus, porque essas epístolas elas são cartas discorridas. Tudo bem? Então, quando a gente chama de epístola aos Hebreus, estamos simplesmente trazendo a menção de que é um texto escrito em forma de carta. Então, a carta ou a epístola aos Hebreus é um texto escrito em forma de carta. Tudo bem? Então, isso aí é a questão, como você perceber na Bíblia, aí, em cima de uma epígrafe, a epístola de Hebreus, epístola aos Hebreus, é por conta disso. Era uma escrita, é um texto escrito em forma de carta. Então, o primeiro ponto vai falar o seguinte: a carta aos Hebreus. Então, é interessante que quando você vai pegar o livro de Hebreus, você já começa a tratar de Deus se autodeclarando. Então, não começa com o autor se apresentando, mas na verdade é o próprio Deus, é a carta falada de Deus, é o falar de Deus. Então, Deus começa a expressar através da sua pessoa, descrevendo essa carta que de forma muito simples e profunda ele começa a declarar o seu caráter e a sua manifestação. Então, Hebreus é a carta do falar de Deus. Então, o primeiro ponto vai trazer para a gente a respeito da questão da data certa. Então, lá em Hebreus 10, 34, então está assim no texto: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de que possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, essa questão aqui está mais aberta, mais a questão da datação correta, é uma área de possibilidades, então fica em meio de, como o autor colocou aqui, né, de 62 a 64, alguns autores mais audados ele até afirmam que foi entre aproximadamente 67 depois de Cristo essa carta tenha se fechado. Perceba que essa questão da datação da carta ela vai dar para a gente algumas bases com relação à autoria. Então, essa datação ela já cai por terra muitas autorias que muita gente aplica a relação a essa epístola aos Hebreus. Tudo bem? Então, a datação fica entre 62, 64 ou 67 depois de Cristo. Tudo bem? Então, o segundo ponto vai falar sobre a autoria. Essa autoria, a epístola aos Hebreus, como iniciamos a lição, o autor dessa carta ele não se autodeclara, ele não se apresenta, mas ele deixa todas as evidências de quem é. Eu vou fazer um vídeo separado, anexo ao esse, porque vai ficar um pouquinho comprido, em relação à autoria da carta aos Hebreus. Vou deixar disponível também o link para os irmãos entrarem lá e eu vou falar simplesmente sobre essa questão das provas de quem é de fato o autor a carta aos Hebreus. Não dá para ficar só apontando. Eu, particularmente, tenho certeza e com convicção de que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Pelas assinaturas, pela análise textual, pelo estilo literário. Então, assim, não tem como fugir do apóstolo Paulo. Mas a carta, ela declara quem foi o autor? Não, a carta não declara quem foi o autor e tem um motivo por isso.
tem um motivo pelo qual o autor, ou no caso que eu garanto que é o apóstolo Paulo, não declarou a sua autoria. A autoria não foi declarada justamente porque acontecia na época a diáspora. Essa diáspora, que era uma perseguição da época, é uma perseguição política, religiosa, de valores, de princípios. Então, na época, se Paulo assinasse eu, apóstolo Paulo, era um decreto para sua morte. Então, o apóstolo Paulo ele não declarou a carta de Hebreus, mas entendo todos os sinais textuais e literários de que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas nesse momento, nesse evento e nesse cenário, ele não descreve a sua autoria pelo fato de estar no ambiente, no cenário da diáspora. Mas eu vou contar um pouco mais disso aí no vídeo anexo, mas eu quero deixar para os irmãos essa questão da autoria. O terceiro ponto vai falar sobre os destinatários e propósitos, destinatários e propósitos. Gênesis capítulo 14, verso 13, vai falar um pouco a respeito de quem era a direção dessa carta numa projeção profética futura, lá de Gênesis para chegar até aqui em Hebreus. Então, o destinatário, aqui, Hebreus 2:1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, o destinatário dessa carta eram os gentios que ainda não eram convertidos. Então, Paulo escreveu essa epístola, tá? Essa carta escrita, esse texto escrito em forma de carta, aos gentios não convertidos. Então, o destinatário era para esse povo. A época, como eu comentei agora há pouco, foi em média 67 depois de Cristo. Então, o autor, muito provavelmente tem com convicção que foi o apóstolo Paulo, e o lugar foi em Mileto. Mileto não foi em Roma, tá? Não foi em Roma, até porque na própria carta dessa epístola aos Romanos, de Hebreus, ele faz menção de uma saudação ao povo da Itália, de Roma, então não foi em Roma, ele sauda o povo de lá. Então a questão do lugar e da época foi aproximadamente 67 depois de Cristo, e o lugar foi em Mileto. Tudo bem? Então o propósito era esse, alcançar os gentios que não eram convertidos. O destino era para esse e alcançar esse povo. Então o propósito primeiro é ensinar que Jesus é superior a qualquer pessoa ou coisa, mostrando que ele é digno de toda confiança e devoção. Então, trazer essas questões desses princípios com o propósito de Cristo, da pessoa de Cristo, para os gentios que não eram convertidos, era o grande desafio de Paulo. Não era um desafio normal, não era comum, não era simples, mas ele tratava de trazer a pessoa de Cristo para esses gentios não convertidos. E era um desafio muito grande trazer um homem na pessoa de Cristo, na sua divindade, que era superior aos dogmas, aos ritos, à religiosidade, ao judaísmo, aos anjos, enfim, que Cristo era acima de tudo, ao sacerdócio, a tudo. Cristo era acima de tudo. Então esse era o grande desafio de Paulo naquela época. Então o segundo ponto, tá, vai trazer para a gente essa questão de quem é Jesus. É o tema central da Bíblia para a gente, é tratar quem é Jesus. Então perceba, saber quem é Jesus para a gente é um pouco mais simples, porque nós percebemos até ao longo da história. Ao longo da história nos explica de fato quem é Jesus. A própria história da humanidade está dividida em antes e depois de Cristo. Então a pessoa de Jesus histórico é muito mais simples de descobrir. Você pode pegar em qualquer livro de arqueologia, no livro judaico, cristão, né, que vai falar acerca da pessoa de Jesus, tem muitas informações e muitas comunicações para a gente ali. Agora, entender quem é a pessoa de Cristo, Jesus, grave isso, Jesus é a humanidade de Cristo. Cristo é a divindade, é o Messias. Cristo é a divindade de Jesus. Então não é um paradoxo, é uma pessoa só com duas operacionalidades. Jesus, a humanidade de Cristo, Cristo, a divindade de Jesus. Esse é o maior desafio, interpretar e trazer para aquele povo que a humanidade de Jesus também tinha ligação direta com a sua divindade. Sendo que é uma pessoa só com duas operações. Vir na Terra de forma humana,
como ser humano, na sua humanidade, deixando todo o resplendor e a sua glória lá no Kairos, na eternidade, deixa tudo lá, vem para cá como homem, mas também, assunto aos céus, ele assume e reassume a sua divindade em totalidade. Então, esse é o desafio de Paulo, tentar trazer para esses destinatários, que eram os gentios não convertidos, o propósito de mostrar a superioridade de Cristo e mostrar para eles quem de fato é Jesus e quem é Cristo por trás da pessoa de Jesus que andou com eles e que viveu entre eles. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro ponto vai falar a respeito do resplendor da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus. Lembrando que esse resplendor da glória, esse glória não é Shekinah. Shekinah é um tipo de glória que vem de uma origem cabálica, tá? Então, a Shekinah é uma glória do tipo a nuvem espessa que cobriu o povo no deserto, a água que saía da rocha, então tudo ali manifestava a glória de Deus. De forma literal, a glória de Deus é Kavod. Então, perceba, o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1, 3, até no pontozinho A, ele que é o resplendor da glória, ou seja, a pessoa de Jesus é o Kavod, é a glória em totalidade de Deus na terra. Então, a humanidade de Jesus na terra revelava e manifestava o Kavod, ou seja, a glória de Deus na terra. Então, perceba isso. Cristo veio como um ser humano revelando a glória do Pai. Cristo é assunto aos céus e nós, como cristãos co-herdeiros dele, manifestamos a glória do Pai através da nossa conduta, comportamento, das nossas atitudes e das nossas decisões. A nossa vida revela que Espírito está em nós e que glória manifesta que está em nós estamos revelando. Se estamos fazendo coisas ruins, nós estamos manifestando e revelando quem está em nós. E quando estamos fazendo coisas boas, coisas que de fato são saudáveis às pessoas que não conhecem a Cristo, nós manifestamos e estamos revelando o Kavod, a glória de Deus que está em nós para aqueles que nos cercam. Esse é um dos principais propósitos da sua vida depois de aceitar a Cristo. Não é para ter um credencial, um cartãozinho de membro da igreja, mas é para manifestar o Kavod, a glória de Deus, a pessoa do Pai através da sua vida. Vocês estão aí, irmão? Deus abençoe. Então, a nossa vida revela de fato a pessoa de Cristo. As nossas tribulações, as nossas dificuldades, os nossos desertos, os processos em que vivemos, revela. É aí, de fato, é que revela que tipo de fé está em nós e que tipo de espírito que habita em nós. Os nossos processos, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, a nossa vida revela a glória de Deus que está em nós. Amém? Então vamos lá. A glória de Deus está diretamente ligada, associada com a sua santidade. Aqui é o primeiro ponto aqui, tá? Do primeiro parágrafo aqui do autor, ele diz assim, ó, a glória de Deus está diretamente associada com a sua santidade. Eu quero reforçar, se eu pudesse abrir um parênteses aqui, eu escreveria da seguinte forma, que a glória de Deus, ou seja, o seu Kavod, está diretamente associada com o seu caráter, tá? Até porque santidade é comportamental, santidade não tem nada a ver com santificação. Então, a santidade aqui é algo comportamental. E eu gostaria muito de poder abrir um parênteses aqui e eu colocaria da seguinte forma, a glória de Deus está diretamente ligada e associada com o seu caráter. O que é o caráter? São os valores em conduta de uma pessoa, a sua moralidade, as suas ações, tudo que está centralizado ao seu intelecto, aos seus sentimentos e à sua conduta comportamental. Então, a glória de Deus está diretamente associada ao seu caráter, à sua pessoa, não somente ao seu comportamento de santidade, mas ao seu caráter. Tudo bem? Você pode associar e adicionar isso aqui com o que o autor já colocou. Tudo bem? Aqui no quarto parágrafo está assim, essa glória foi especialmente manifestada na transfiguração de Cristo. Aquela transfiguração que aconteceu no Getsemane foi um prenúncio do Kavod em totalidade de Cristo. Então ali foi só um prenúncio. O próprio Moisés, quando descia do monte, todo
cheio de luz, do resplendor da glória de Deus, que falava com ele em cima do monte, ele trazia esse prenúncio, uma projeção profética daquilo que irei devir. Então Cristo subiu ao monte no Getsemane para orar, Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e quem busca subir de nível para estar com Deus, sempre vai resplandecer, vai revelar a glória de Deus. As pessoas vão notar em você, caramba, você está diferente, você está com um comportamento diferente, você está começando a falar diferente. Nem vai precisar você ficar com brilho no seu olhar de forma externa, mas o brilho, ele é de algo de dentro para fora. Não precisa maquiar alguma coisa para brilhar, não. O brilho, ele é algo que revela de dentro para fora. As tuas decisões e as tuas atitudes vão revelar o brilho de Cristo, o resplendor dele, desses princípios, do caráter de Cristo dentro de nós, para com as pessoas que te cercam. Tudo bem? Então, o segundo ponto vai falar sobre a expressão exata de Deus e a expressão exata de seu ser. Aqui no terceiro parágrafo está assim: qual o caráter e imagem de Deus? Como saber quem Ele é? Olhe para Jesus. Quer encontrar Deus? Olhe para Jesus. Ele é a mais perfeita revelação de Deus. Quem me vê, vê ao Pai, disse o próprio Cristo. Então perceba que a carta aos Hebreus, essa epístola aos Hebreus, ela trata também de revelar a pessoa da divindade de Deus. Então você quer ver Deus? Deus é espírito, não tem como ver Deus. Então Deus agora manifesta de forma encarnada para essa terra, irmão. Eu costumo dizer que essa terra é uma latrina, só fede a pecado. Deus agora pega o seu filho, algo revelador, manifesta de forma encarnada. O Logos se encarnou e tabernaculou, habitou entre nós e nós não o conhecemos. Nós não levamos em consideração a pessoa dele, o caráter dele. Então, quer ver Deus? Olhe para Jesus, olhe para a pessoa de Jesus, olhe para a conduta de Jesus. Olhe para o nível de intimidade que Deus tinha com Jesus, revelando a pessoa do Pai. É por isso que eu estou reforçando. A nossa vida expressa a manifestação do Espírito que está em nós. A nossa vida. Assim como a expressão exata de Deus estava em Jesus, a expressão de Jesus está em você. De que forma? Com as minhas condutas, com os meus comportamentos, eu vou revelar a expressão de algo que está em mim. A expressão de algo que está em mim vai revelar o Espírito que habita dentro da minha vida. Amém? Então as pessoas olhavam para Jesus, vinha um homem diferente, não era somente um rabi, um homem sábio, mas o seu comportamento, as suas atitudes perante as pessoas e os cenários em que foram colocados revelava algo muito maior. Não era normal. O terceiro ponto diz assim: sustentador de toda a criação, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sempre manifestando e sustentando a questão da sua palavra. A palavra de Jesus, a palavra de Deus sustenta tudo. Em João 1,10 diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, por ele. Então Cristo já estava ali na sua presciência, ele já estava ali também manifestando a sua glória, participando da criação e sustentação de toda a criação. Cristo estava lá. A história de Jesus não começou no Novo Testamento. Cristo, numa figura ainda camuflada, que não era revelada, estava no Antigo Testamento ainda para ser revelado. É por isso que a Bíblia toda ela é cristocêntrica, apontando para Cristo. Para que lá no Novo Testamento fosse revelado aquele que ainda estava como mistério oculto no Antigo. No Antigo. A nuvem que cobria o povo em meio ao deserto era Cristo. Aquela coluna de fogo que cobria o povo para não ficar com frio ou para iluminar durante a noite é Cristo. Aquela arca do concerto é Cristo. A rocha que saiu água e a água que saiu da rocha é Cristo. A arca da aliança, a arca de Noé, que foi trazer salvação para o povo, é Cristo. Então a pessoa de Cristo estava em figuras, em tipos, para ser revelado no Novo Testamento. Então tudo isso expressa que ele tem o poder sustentador de toda a criação e da história até chegar à sua manifestação revelada no Novo Testamento. Então o terceiro ponto diz: o que fez Jesus? O que fez Jesus? Trouxe uma superior revelação
Então, aquilo que era limitado e restrito à lei, dentro da Torá, do Pentateuco, aos escritos, a Talmud, às Midrashes, a tudo que ficava restrito, escrito e revelado através de profetas, de juízes, das leis, dos homens de Deus, de sacerdócio, Cristo trouxe uma superioridade revelada a partir da sua vida. Então o verso diz no 1:2, nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a carta que ela está associando, dizendo que Deus ele não cessou a sua revelação e a sua revelação manifestada continua através de Cristo. Então essa progressão da revelação só se é permitida e possível através da pessoa de Cristo, de Jesus. Tudo bem? Então, segundo ponto, um sacrifício perfeito, ou um perfeito sacrifício. Então, no Antigo Testamento, o sacrifício era de animais, o sangue era de animais, mas no Novo Testamento, Cristo é manifesto como um sacrifício perfeito. Depois de ter feito a purificação dos pecados, Cristo não chapiscou o seu sangue como no Antigo Testamento era a prática da lei. Pegava o sangue de um animal e chapiscava por cima do povo. Uma vez por ano o sacerdócio entrava com sangue nas mãos para poder entregar dentro do Santíssimo e chapiscar por cima do povo. Cristo não cobre pecado, não é um verniz, não é um prime de pintura que vai cobrir, não é uma rifocina que faz cobrir a ferida, mas por dentro está toda a impureza. Cristo, o seu sangue, ele cura por dentro, ele nos livra de todo o pecado, nos cura de todo o pecado. Então, os pecados no plural permanecem em nós por conta da nossa inclinação, mas o pecado não permanece em nós quando nós estamos em Cristo. Por quê, pastor? Porque o sacrifício dele foi perfeito, não era um animalzinho, mas era um justo morrendo por injustos, agora entregando a sua própria vida. Cristo não foi morto, as pessoas não mataram Jesus, ele se entregou como o cordeiro mudo levado ao matadouro. Por conta de quê, pastor? Para que a efetização possa ser eficiente no seu sacrifício perfeito. A perfeição do sacrifício estava em ele se entregar com o seu sangue perfeito, sem pecado, por um mundo em pecado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo bem? Então, o último ponto vai falar que ele reassumiu a sua glória. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, ou seja, do Pai. Ele apresentou o sacrifício perfeito ao Pai. Ele estava na terra, o seu sangue foi derramado e ele levou perante o Pai, na figura de um sacerdócio. Pai, está aqui o sangue, meu sangue que vai purificar todos que estão naquela terra, que estão sofrendo, que estão condenados, o meu sangue os liberta. Então a minha pessoa, o meu sangue os liberta. É por isso que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você está em Cristo, aonde você passar, tem gotas de sangue. No mundo espiritual, você senta numa cadeira, quando se levanta tem sangue. Você vai para a faculdade, tem sangue caindo pelo chão, porque é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sem pecado, do Cordeiro perfeito que está em você, que te banhou, que te limpou, que não foi só um banho de fora para dentro, mas foi algo de dentro para fora que está em nós. O sacrifício perfeito da cruz, o objetivo, o propósito de Cristo de vir na terra não era para vir trazer uma boa pregação, mas ele nasceu em Maria para vir morrer por mim e por você. Não começou a história em Maria, porque ele é detentor de toda a história, ele está no controle de tudo, mas ele se encarnou no ventre de Maria para crescer e morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício perfeito de Jesus nos deu a possibilidade e condição da salvação e de ter a vida eterna. A vida eterna é, depois que eu morrer, ter a possibilidade de ressuscitar em uma outra dimensão e estar com Deus, estar com o Pai e estar com Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. É só a lição inicial, introdutória dessa epístola, dessa carta de Hebreus, e tem muita coisa boa pra gente. E eu vou fazer o videozinho anexo em relação um pouco sobre o livro de Hebreus e a autoria dele, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.